nome dos três mal-amados, né? Os queridíssimos Josafá Santana, Jorge Amâncio e Fernando Freire. O Jorge hoje está em trânsito, indo para o Rio visitar a mãe. Fernando Freire, neste semestre, fazendo um curso de inglês. Então, estamos aqui, eu e a Marli, uma presença feminina, compondo os três mal-amados, numa noite absolutamente especial, né, para receber nosso queridíssimo José Luiz do Nascimento Soter. Né? É bem interessante porque aqui em Brasília a gente tem alguns cartões postais. Né? Tem um cartão postal oficial, que é esse, né? A portentosa Praça dos Três Poderes, a arquitetura modernista, o traçado original de Lúcio Costa, e temos o cartão postal marginal, alternativo, que é exatamente que dá a cara viva, a face potente da nossa cidade. E no nosso imaginário literário, né, uma das grandes figuras que avultam é o Soter, nosso querido Soter, que além de poeta, né, com mais de 15 livros publicados, é editor, produtor de cachaça, tem um alambique, Cacha Soter, né? Ele é um goiano de Catalão, nasceu em 1953 e chegou, né, isso é bem interessante, ele chegou em Brasília em 1977, né, num momento político de profundo embate, aquela greve famosa na Universidade de Brasília, né? Então, o governo militar, né, com a sua nuvem de chumbo e a mão de ferro, e foi bem interessante porque o Soter conseguiu tirar proveito desse grande, né, e monstruoso inimigo comum para se inscrever na cena cultural, mais do que na cena literária, na cena cultural. É um grande ativista, é uma figura extremamente importante, um dos nossos representantes da geração mimeógrafo. Eu vou pedir agora para o nosso querido, para que ele próprio se apresente, fale um pouco, né, dos seus livros, como chegou em Brasília, o seu percurso, e depois a gente faz perguntas mais específicas. Então, seja muito bem-vindo, cumprimento todos que estão aqui na sala, quem nos assiste no Facebook, lembrando que o programa dos Três Mal-Amados vai depois editado para o YouTube. Então, tem sido um documento importante, algo que vem sendo constituído desde o ano passado. Então, passo a palavra com os meus cumprimentos admirados ao Soter. Só o microfone. Abrir o microfone, por favor. O seu microfone está fechado. O Soter caiu. Caiu. Meu Deus. E a gente faz o quê agora? Toca um tango? Tocaram a Argentina. Enquanto o Soter não chega, vamos ler um poema dele, né? É o poema dele. Sim, eu vou ler um poema do Soter. A Nova Mulher. Quando chegar o seu tempo de vida nova nas mãos, ela vai voar para lugar distante, pois o seu horizonte está por descortinar-se e a sua vontade de mundo não está satisfeita. Está ouvindo agora? Que a vida lhe der serão páginas da história que ainda está a escrever. E quem participar dela será apenas margem de sua caminhada. Bom, eu tive que ocupar, né, um tempinho para você voltar. Soter, o microfone aberto para você. Você tem que abrir. Soter, tira o mood aí, por favor. Luciana... Você, como administrador, Josafá, consegue. Agora, tá. Agora sim. Tá ok? Ok, Soter, por favor.
Pessoal, desculpa aí, apesar de eu ter feito tanto tempo essa atividade virtual pelo Zoom, mas eu sempre faço pelo computador. Hoje, como eu vou usar textos do computador, eu resolvi fazer pelo celular. Então, essa é a justificativa aqui por eu estar apanhando da minha própria tecnologia. Bom, eu quero agradecer a Luciana aí, eu estava, inclusive, tentando me encaixar na descrição que ela fez de mim aí na apresentação, e lembrar que, na verdade, eu vim, só para corrigir, na verdade, eu comecei a morar em Brasília, a ter relação com Brasília, ainda na construção de Brasília, né? Porque meu pai trabalhou na construção de Brasília, ele tinha caminhão, né? Era motorista, então fazia cargas de material de construção aqui para construir as BRs e tal. Então, desde aquela época, eu tinha relação com Brasília, cheguei a morar aqui em 67, aqui não, foi em 67, né, depois voltei em 73, e em 77 eu voltei definitivamente. E é nesse contexto que eu cheguei a Brasília, né? Porque eu tinha terminado de fazer, em 77, terminado de fazer a faculdade em Goiânia, né, a UFG, eu com meus 24 anos, né, adolescente quase, cheguei a Brasília e caí no meio onde tudo estava por fazer, né? Todo mundo só fazia e tal, mas era cada um, faltava alguma história para Brasília, né? Porque Brasília em 77 tinha quantos anos, né? Estava com adolescente também, né? Então era muito era propício, né? Era uma página, um livro com as páginas em branco para nós escrevermos essa história. Mas hoje eu sentei ali debaixo de uma árvore do meu jardim, né? Sentei lá debaixo da árvore e estava pensando em coisas interessantes, né? Que coisa interessante que eu teria para contar para o pessoal, né? Para falar sobre de forma interessante, né? Na verdade, eu não consegui encontrar nada, pessoal. Eu não sei se, pô, mas eu só fiz, né? Então, e não tinha, como a gente estava todo mundo chegante em Brasília, todo mundo, né, trazia a sua carga, né? E o interessante é porque não tinha disputa, né? Todo mundo que apresentava estava apresentado, quer dizer, era todo mundo se conhecendo, né? Dentro de um cenário completamente novo, né? E uma história incipiente ainda, né? Eu fazia com tanta naturalidade esse negócio né, de conviver com as pessoas que na verdade, eu não vi nada, não via nada de interessante, né? Entendeu? Nada de interessante assim, do ponto de vista que fosse documentável, vamos dizer assim, né? Então, eu não, eu ia para o Beirute, por exemplo, né, que era o ponto de encontro de todo mundo, né? Tudo se resumia ou se distinguia no Beirute da 109 Sul. Uma coisa que me incomodava, eu acho que é bom de registrar, uma coisa que me incomodava é que todos os problemas do Brasil durante a ditadura, em voz baixa, era resolvido na mesa do Beirute, e do outro dia não havia consequência nenhuma, quer dizer, a solução ficou na mesa do boteco, né? Então isso me incomodava um pouco, entendeu? Eu que sou né, de origem caipira, de rural, então eu tinha aquele lance de você ter o cotidiano, né? Você pensar e fazer, né? Então você propõe e faz, né? E aqui naquela época não tinha muito disso, e era da época da ditadura, então as conversas eram de pé de ouvido, era no bochicho, então
a gente resolvia só na mesa de boteco. E eu comecei a mexer com que as coisas ultrapassassem a noite do Beirute, entendeu? Botar a mão na massa, né? Então, durante todo esse período, e eu acho que até hoje, eu nunca, na verdade, eu nunca provoquei as coisas, eu reagi às coisas que tinha, né? Então, eu fui mais uma reação, eu agia na reação, que, na verdade, na preditação, no planejamento, no pensamento mais consequente, né? Então, é o aqui agora e façamos, né? E foi base, e tanto que uma das coisas que me incomodavam na poesia, porque lógico, eu já tinha, antes de Brasília, eu já tinha minhas experiências, tinha minhas influências, tinha as minhas leituras, né? Mas a gente era muito voltado para os pedestais, né? Para os cânones, para os ícones, né? Da poesia e tal. E esse era um caminho natural. Por exemplo, se eu tivesse ficado em Goiás, eu teria sucumbido sob essa égide, né? E aqui em Brasília, como estava tudo para ser feito, então isso propiciou que a gente fizesse outra coisa. Então, nessa época, eu conheci um poeta também, outro poeta, um poeta do Acre, né? Edmilson, a época de Edmilson Mapinguari. E ele foi, inclusive, ele era estudante, trabalhava no Senado, parece, com Mário Maia, parece. E ele foi morar dividiu lá no apartamento que eu tinha arrumado aqui em Brasília, e ele foi dividir no apartamento, morar em um quarto. Uma vez, a gente conversando sobre essas coisas, né, do fazer poético, né, de todo mundo cantar só a beleza, buscar muito a beleza externa, né, a beleza aparente, né, e não buscar as causas da beleza e tal. Então, a gente começou a conversar essas bobageiras, assim, tomando cachaça e conversando. E aí nós resolvemos lançar um manifesto chamado Manifesto Coprológico, né, que depois eu posso falar sobre ele, né. Isso já no início de Brasília, né, já na primeira, em 78, né, por aí, já em 78. E isso influenciou um pouco a minha formação, a transição na poesia, né, porque eu comecei a deixar aquela poesia, né, vamos dizer, quase romântica, né, vamos dizer assim, a forma, e passei a fazer um questionamento, né, sobre as belezas e isso me deu uma nova visão sobre o que estava acontecendo. Eu chegava a dizer que o mundo real, na verdade, existia no pensamento, né, porque ele muitas vezes não condizia com o mundo que estava aí externo, né, à nossa volta, né. Então a gente tinha um mundo real que era do pensamento, né. Nós pensávamos um mundo, né, a gente pensava um mundo diferente. E esse manifesto coprológico foi uma iniciativa que mexeu, porque a gente falava, era coisa simples, vamos falar do esterco em vez de falar da rosa, sabe? Vamos falar da aração do solo em vez de falar do trigo, né? Então essa era a mensagem simplória, né, e básica da nossa reação frente à poesia que se praticava, né? Não simplória, talvez simples, né? Mas não Simples. simplória, porque você está falando do processo, não do resultado, do trigo, mas do modo, o que é necessário para arar o solo e chegar ao que se avista, né?
como era possível Exatamente. algum tipo de resistência por meio da palavra e o alcance disso. Mas aos pouquinhos a gente vai desdobrando. Então, assim, só para que as pessoas aqui saibam, você lançou, é isso mesmo? Foram 15 livros, quase todos pela Na Mimeografados. verdade, na verdade, eu lancei, são 17 títulos, né, que eu lancei, né? E, e todos pela Semin, que inicialmente era só ter edições mimeográficas, né? Semin Edições, só ter edições mimeográficas. Que, que naquela época, já em 78, eu comecei a fazer livro, não só os meus livros, mas fazer livros da rapaziada daquela época também, né? Mas, e esse fazer livro da rapaziada, hoje eu posso dizer que eu acho que era uma forma de eu ter contato com o fazer poético das pessoas, entendeu? Então, a minha poesia foi se construindo porque com esses contatos, né? Com esse fazer, com esse desenvolver contatos, ver formas da pessoa pensar a poesia e ver a poesia como um produto, como um pensamento, como uma proposta política, entendeu? Isso era muito importante para a gente poder também se situar. A gente, todo mundo na casa dos 20 anos, não estávamos, já tínhamos abandonados a lira dos 20 anos, né? Estávamos na lida dos 20 anos, né? Fazendo, então essa convivência foi muito importante. Eu falo que o primeiro livro que eu lancei, inclusive, que eu fiz no Mimeoff, o título dele é Início e Fim, porque era para ser o primeiro e último, né? Eu não tinha, entendeu? Eu só queria jogar ali as minhas raízes, né? As minhas raízes. Eu queria trazer as minhas raízes para aquela discussão de orelhas de livros, muitas vezes assim, acoloradas sobre os livros que cada um lia durante o mês, né? Eu me lembro que quando veio o livro da vez, era o Grande Sertão Veredas, né? Que eu não conhecia ainda o trabalho dele, né? Do autor, né? E para mim, eu falei, pô, legal. Aí todo mundo conversando, assim, né? Eu fiquei a noite inteira calado no boteco, né? No Beirute, ouvindo a história, e todo mundo conversando sobre a obra que eu não tinha lido. Aí, mais que depressa, no outro dia, eu fui pegar o livro Grande Sertão Veredas, falei, pô, mas isso aqui é a nossa vivência lá na roça, né, cara? Essas conversas, esses atos, essas coisas, somos nós. Eu era uma personagem de Grande Sertão Veredas, né? Porque eu nasci na roça, criado na roça, né? E no meio do mato, fazendo aquelas coisas nas veredas e tal, né? E todas aquelas fantasias tímidas, né? Porque todo caipira é tímido, né? Aquelas proezas da timidez, né, no campo. E aí eu fiquei mais à vontade até para discutir com o pessoal sobre os livros do mês, né? Então, e era muito interessante. Eu vou Tirado passar, só um essa fase minutinho. de raízes, né? Sim. Não, eu ia passar a palavra para Marli Frois. Ela te Ótimo. faz uma pergunta, só para a gente equalizar. E se for o caso, você engata com o que você já começou a trazer. Marli, Legal. querida, sua vez. Perfeito. Primeiro momento aqui, eu queria agradecer os três mal-amados, né? Fernando Freire, Josafá e Jorge Amâncio, que são os oficiais aqui, né? Eu e a Luciana, de vez em quando, fazemos as vezes aqui deles, mas, assim, vamos tentar aqui manter a qualidade que os três mal-amados sempre trazem nesse espaço aqui de discussão. Queria cumprimentar o poeta Soter José, e já dizer que o meu lugar de admiradora, né, e a gente que lida com a literatura, eu lembro que na minha adolescência eu namorei muito a literatura marginal, a geração mimeógrafo, né, e
sabia do Soter, do trabalho dele, mas muito recentemente que eu encontrei, né? Então é uma alegria muito grande a gente ter na trajetória, enquanto leitor, enquanto alguém que lida com a leitura também, essa possibilidade de encontrar com Soter e assim saber da importância. Ele, na fala dele, foi bem, tem sido bem modesto, mas ele tem uma importância fenomenal aí na cena literária, não só de Brasília, mas na cena literária da poesia mesmo, da geração do mimeógrafo, né? Então, eu começo aqui lendo 2 poemas seus, Soter, se me permite, e na sequência eu já faço uma provocação aqui. Anzóis sociais. Falas do necessário, falo do possível, o real e o ideal. O sonho indica possibilidades. O libertário, entre parênteses, o real reticente. 27 de novembro, Badernaço. Tanto gás lacrimogênio, cacetetes, tanques, ódios e tiros, que a coruja do eixão 9 Norte exilou-se. O galho encebado do pouso, o buraco solitário na rampa, o silêncio gritante ao passar-se o seu vácuo protesto. Aí eu pergunto, o que é a geração mimeógrafo hoje? O que é a geração mimeógrafo hoje na cena de Brasília, né? Considerando você, principalmente, né? O Nicolas Beck ainda está na cena produtiva, só para citar um exemplo, o que essa geração hoje nesse cenário, né? Que representação vocês têm? Vocês sentem que vocês foram, de fato, uma geração que passou, que é referência? As questões pontuais que vocês trouxeram com a poesia de vocês, essa poesia de combate, ela acontece de que modo em Brasília, né? A gente observa também, conforme uma apresentação que você faz em um dos livros seus, né, que grande parte da produção sua se deu entre 1978 e 1998 em Brasília, né? A poesia vai retratar justamente aquele momento de censura, totalitarismo, né? Sobretudo na obra Renitência Lunar. Então, você já vai apontar para esse momento de tensão, né, esse momento político. Aí eu faço uma segunda pergunta já, que eu acho que dá para você emendar a primeira nessa segunda, o seguinte, o que foi ser poeta nesse período de censura, né, de obscurantismo, e o que é ser poeta hoje, nesse momento também de obscurantismo, né? Em outras palavras, a poética e a política ainda devem caminhar juntas, Soter? Olha, eu acho que a poesia ela é um ato político, né? Esse eu acho que é o entendimento que eu tenho. E uma coisa que a poesia ela tem de valor assim na resistência é porque com as metáforas ela consegue ludibriar a burrice da censura, né? Uhum. Com as metáforas ela consegue ludibriar a insensibilidade, né? E muitas vezes até fazer um energúmeno se sentir inteligente ao não censurar uma coisa sem ter entendido o que está se dizendo, né? E durante esse período já nos estertores da ditadura, a gente trabalhava muito com não era só a linguagem explícita como essa da corujinha, né? Porque essa da corujinha aí foi um ato, foi um grito, porque eu levei cacetada, né? Gás lacrimogêneo, do jeito que está aí dizendo, né? Na coisa. Então, a forma diferente que eu achei de falar sobre isso, que estava afetando não só aquele pessoal que estava na esplanada dos ministérios, foi justamente envolver aquela corujinha que eu conhecia ali do Eixão Norte, entendeu? Colocá-la como a que recebeu a consequência daquilo. Então, a questão da censura, a questão da repressão, a questão
das dificuldades que se tinha para poder você conversar em voz alta, fez com que a gente trabalhasse um tipo de poesia que eu chamava de poesia, era poesia atitude, né? Então, era muito importante você ter atos não não seriam atos assim, atos políticos de manifestação política, né? No sentido crasso da palavra, você de ir lá com a bandeira e tal, mas você subir numa mesa, falar um poema, entendeu? Né? Você subir na mesa do boteco, lotado, e falar poesia, né? Teve gente que baixou as calças, né? No local onde a gente era preso por pornografia, entendeu? Então, essa poesia atitude, ela passou, que eu acho que o legado dela, e que persiste, né? Persiste até a atualidade, ela passou aquela imagem ou aquela mensagem de que de que a gente podia fazer alguma coisa, que a gente era libertário, né? Que o ato de fazer a poesia era libertário, né? Não porque a gente estava trabalhando contra as formas ou contra a visão de mundo, sabe? Mas é porque dos poetas, né, anteriores, né? Quando eu citei Álvares de Azevedo, eu posso citá-lo de novo, né? Mas assim, não por isso, mas porque é aquele lance da coisa, a gente estava confrontando o nosso mundo, o mundo que a gente pensava, com o mundo real que nos cercava, né? Uhum. Então, essa atitude eu acho que ficou, e eu acho que vai persistir, porque o poeta ele tem que ter, ele não pode ser, o poeta não pode ser limitado, sabe, pelas pelas coisas do cotidiano, assim, ou por religiosidade, ele não pode ser limitado ou por questões morais, né, ou questões sociais, né? Então, a poesia ela luta contra todas essas amarras, né? Entendeu? Ela é livre, ela é libertária mesmo. Então, isso faz, se você tiver intenção de não seria de prender, né? De apreender a poesia, ela vai embora de nada, né? Ou então você vai ficar um funcionário público de formas e de regras, né? E vai ficar isso, mas assim, a poesia mesmo, ela é libertária. Eu fiz um poema uma vez que falava assim, justamente nessa época que falava a poesia é como um olho d'água, necessita espaço e natureza para jorrar e escorrer, né? Quer dizer, ela está se liberando, né? Ela não tá se represando, né? A poesia precisa disso. E se os poetas têm limitações políticas, ideológicas, ou religiosas, ou sociais, ou qualquer outra coisa, ele vai acabar aprisionando, né, a poesia. Eu Poesia acho que essa precária, mensagem né? da nossa geração, eu acho que essa mensagem, essa atitude da nossa geração, eu acho que ela permaneceu, entendeu? E isso eu chamo de atitude de geração mimeógrafo, né? Sim, sim. Aquela de coisa assim, né? Já que nós nós temos que ser sem preocupar em ser mais, né? Sim. Aí basta ser, nos basta ser, né? E a gente sendo, a gente vai mudando a realidade, né? Sota, e aí, pensando nesse legado, eu sei que você faz trabalho assim na periferia. Você vai para a periferia, lidar com poesia, está em contato com a galera jovem, né? Eu queria que você falasse também dessa experiência, mas antes de falar dessa experiência, você me fez lembrar umas falas suas, foi tão importante que você me fez lembrar Poema Sujo de Ferreira Goulart, quando você afirma que a censura ela é burra, né? Vou falar isso sem medo, porque é de fato, né? Curiosamente, Ferreira Goulart escreveu o Poema Sujo quando ele estava exilado fora do Brasil, e esse livro é uma crítica ao Brasil do início ao fim, né? E a censura leu e justamente achou que era um livro que não tinha
problema nenhum. Então, ele foi um livro que, inclusive, permitiu que ele voltasse ao Brasil, mas quando a gente vai lendo ali, a gente percebe as metáforas, né? A questão da imagem do rio, o que isso significa, né? Então, é maravilhoso. Na hora eu lembrei disso aí, e essa questão, quando você fala de Guimarães Rosa, eu considero que essa identificação ela é importante. Quem é do estado de Goiás, nós, Minas, e o pessoal de Goiás, somos assim, irmãos, né? Ali nós estamos numa faixa, né, comum ali, geográfica, né? O Cerrado, e o tipo, né, interiorano ali de Goiás e de Minas são muito bem parecidos, né? Não é à toa que você se reconheça na obra Grande Sertão de Guimarães Rosa, e com certeza vai se reconhecer também na obra O Mulo, do Darcy Ribeiro, né? Porque justamente a personagem ali principal, ele passa pelo estado de Goiás e vai para o interior de Minas. Obrigada. Exatamente. Inclusive, não só esses dois aí, eu acrescentaria também o 100 anos de solidão do Garcia Marques, né? Também ele faz com que a gente reviva muitas coisas da nossa, né, da nossa vivência, da nossa formação cultural. Mas assim, cara, eu estava indo para Salvador porque eu estava indo pela UFBA, né? É mesmo? Eu não estou entendendo quem está falando. Tem alguém com áudio vazado aí, acho que é o Elcio. Mesmo assim, Oi. Sabemos que está indo para Salvador, só para passar vontade com a gente. Lá na UFBA. Olha os áudios vazados. Pô, cheguei já atrapalhando, atrapalhando tudo para manter a fama, né? Desculpa. Vou vazar poesia aqui, vou escorrer poesia aqui, por favor. Boa noite, desculpa aí, pessoal. gente. Agora aproveitar e trabalhar também. Boa noite. Oi, Noélia. Marli, inclusive, eu participei daquele, fazendo aquele manifesto coprológico, né, lá para cantar o copro, né? E depois eu fiz outro manifesto, que foi para comemorar a semana de 22, né? Sim. Foi feita aqui em Brasília uma reunião aí da turma toda, a marginalia toda se reuniu e fez a Progressália, né, que reunia todas as manifestações, né, artísticas e tal. E eu sempre me incomodava que Brasília era tratada como se fosse uma nave espacial, né, que chegou e pousou assim em cima, né, no coisa, e que no deserto, né, uma coisa que não tinha nada, né. Aí eu fiz o Manifesto Fogo na Palha e fiz o livrinho chamado Fogo na Palha também, né? Uhum. Que era justamente para falar dessa cultura. No manifesto, eu não falo em manifesto, eu falo do modo do caipira receber o visitante. Quando é casal, o casal cede a cama de casal para o visita casal, né? E vai dormir no outro lugar, e cede o próprio quarto para a visita casal. Sim. Isso é uma prática caipira, né? Do Goiás, pelo menos, né? Fazer isso. De Minas também, viu? De Minas também, nossa. Então, eu não falei de um manifesto, não fiz um manifesto poético, eu fiz um manifesto contando que a cultura quando Brasília, né? Essa cultura que já existia aqui de Brasília, né? Na região, quando Brasília chegou, né? E aí, para amenizar, eu encerrei o manifesto fazendo um poema cantando as asas de Brasília, né? Que não tinha título, e que depois o Liga Tripa acabou, o Ita Cata Preta e o Sérgio Duboc acabaram transformando em uma letra de música, né? Sim. E virou uma música que chama Pito Meu Pito, né? Que eu chamava de Voo Rasante sobre as Asas de Brasília, né? No poema, né? Voo Rasante. Então, essa já é outra, já que a gente está falando da poesia, né? Essa foi uma fase interessante, né? Porque ainda no começo foi quando eu tomei consciência de classe, né? Aquele negócio de você, né? Se você se colocar no mundo, né?
Então, foi quando eu tomei consciência classista. E aí eu comecei a escrever coisas, né? Coisas que sempre falam dessa classe social, né? Da classe trabalhadora, da classe, né, oprimida, da classe, né? Assim, de forma, lógico que não da forma, dessa forma, assim, direta, né? Sempre procurando elementos para poder colocar isso dentro de um contexto poético, né? Eu tenho eu tenho dificuldade para conversar sério, entendeu? Então é por isso que eu fico gaguejando com vocês, porque eu não tenho o hábito de conversar sério, né? Principalmente quando é para falar sobre o meu trabalho, né? Sobre as minhas coisas, né? Então aí eu fico porque para eu vender livro e para fazer poesia, subir nas mesas e fazer aquela movimentação na época áurea, a época heróica da poesia, eu tinha que me molequizar, entendeu? Eu saía de casa, ia, sabe, pendurava em galho de árvore, né? Balançava, sabe, fazia aquela coisa, me molequizava para poder entrar naquele clima de chegar né, e dialogar com as pessoas né, e me mostrar para as pessoas. Mas eu acho que uma das coisas que eu rompi logo de cara, logo no começo, foi com a formalidade, né? Mesmo quando eu apresentava as minhas raízes caipiras, rurais, eu não usava a forma, né? Eu não escolhia a trova ou o cordel, né? Ou os poemas com, com estrofes de 4 versos, rimadas com A, B, B, A, B, C, D, sabe? Eu não escolhi isso, eu larguei isso do lado, entendeu? Mesmo naquele começo. Mas aí, com a tomada de consciência classista, eu comecei a trabalhar um universo, né? Um universo que condizia com isso, né? Porque eu cheguei em 77. Em 78 eu já estava na Fundação Educacional, né? Entrei em março e no segundo semestre eu já estava ajudando a criar o SIMPRO, né? O Sindicato dos Professores, que é um dos maiores sindicatos do Brasil, né? Em 79 a gente já estava com o sindicato criado, a gente já estava fazendo greve, eu era do Comando Geral de Greve, estava com 11 mil professores em cima do Congresso Nacional, entendeu? Então, foram coisas concomitantes, né? Então, não era só... Eu, por exemplo, eu fiquei estupefato com Brasília, e tudo que acontecia aqui me deixava estupefato, porque eu entrava já no olho do furacão, né? Eu caía aqui no olho do furacão do fazer cultural, do fazer artístico, né? Entro para a Fundação Educacional e já entro no furacão, no olho do furacão da organização da classe trabalhadora, né? E os contatos que a gente tinha era Fernando Moraes, era Alemão, era Lula, era, sabe, o pessoal que fazia o grande movimento do movimento sindical. Então, não tem como você parar. Era assim, não dá para você parar e ficar pensando e planejando, né, as coisas para fazer, né? Então, à medida que... por isso que eu falei no início, né, que eu não provoquei, eu reagi, né? Eu fui de reação. Eu fui reagindo sobre isso tudo. Soter, querido, vou aproveitar a deixa do olho de furacão e o molequizar. Eu sou a chata da vez, né? Essa conversa mereceria estar numa mesa de bar ou numa roda viva, todos nós tomando cachaçote. É porque a gente tem que rodar, temos que rodar, e você, de fato, é essa memória viva e potente. Então, mas temos outras perguntas. É bom que você vai desrepresando, usando um termo seu aí, né? Da poesia como o olho d'água, como sua memória também. O Josafá agora tem uma pergunta para você. Assim, deixa eu cumprimentar, né? A Noélia Ribeiro, né? Musa de toda essa geração. Poeta Alexandre Andrei, o Dan Juan, que a gente já mencionou, o Sidney, o Elson Toledo. Então, Josafá, com você.
Ok, eu também quero acrescentar o Jonas, que esteve aí, mas ele está em atividade, então ele vai e volta sempre, tá, gente? Antes de mais nada, boa noite a todos. Eu vou sempre repetir isso, que é uma satisfação imensa ouvir o Soter, ainda mais que tudo que ele fez, escreveu e aqui viveu, eu acho que precisa de uma análise muito mais profunda, né? Dessa grande contribuição, né? Tanto da geração mimeógrafo, qual eu fiz parte também, e, enfim, acho que precisa muito mais do que isso. E o Soter é uma pessoa, assim, eu tive a oportunidade de conhecer Soter lá atrás ainda, em meio ao Festival de Música do Gama, né? Onde tínhamos lá o grande amigo Márcio Vietes, que organizava, né? E tivemos a oportunidade, até mesmo ele na condição de jurado, e eu também, né? Então, eu queria só fazer referência a isso antes de entrar propriamente dito no que eu pretendo perguntar. Brasília. Brasília, tu tens a minha bosta encrustada no seu solo, minha urina irrigando os teus verdes, meus passos que venceram teus espaços, minhas mãos na plantinha que plantei no jardim do Bloco S. Meu olhar perdido em teus horizontes, como a minha voz, está em teu passado. E o meu coração em uma lixeira da 312 Norte. Destino. Minha mãe, como a maioria das mães, sonhava me ver vestido de branco e azul, com uma âncora no peito. Não deu. Hoje eu só tenho o coração ancorado e a cabeça perdida no meio dos pensamentos do povo. Soter, não ficou bem claro aí para mim, mas esse primeiro questionamento, na realidade, é uma continuação da segunda questão que eu vou lhe propor. Não ficou bem claro, no Goiás você já tinha envolvimento com a poesia, ou esse envolvimento se deu diretamente com a mudança para Brasília, né? Como você mesmo colocou, você começou sua atividade universitária, né? Lá no Goiás, né? E, mediante isso, é que vai depender a segunda questão que eu quero te colocar e que já coloco, né? Essa mudança para Brasília, né? O que te trouxe de impacto? O que te trouxe de transformação? Eu digo em todos os âmbitos. Enquanto ser interiorano, vindo, né, para um meio urbano muito mais centrado e adverso do que você vivia, né? Por que eu digo isso? Porque você costuma falar que você foi um ser atrasado. E aí você comenta, né? Como cobicei uma bicicleta. Ficava de olhos compridos dos meus amigos. Quando pude, já era tempo de lambreta. Como cobicei uma lambreta? Quando pude, já necessitava de um carro. Da mesma forma, sempre cobicei a liberdade. Quando na maioridade pude, já era tempo de ditadura. Esteja à vontade, Soter. Pois é, Josafá, vamos ver, eu tenho... vamos ver, eu na verdade, o meu envolvimento antes de vir para Brasília com a poesia era um envolvimento mais de caderno, né? Tinha meus cadernos, fazia algumas brincadeiras, né? Eu me lembro que eu escrevi um bilhete para a namorada, que era uma poesia, né? Uma poesia inserida dentro de um bilhete, né? Era um texto, uma carta, e nessa carta eu destacava as palavras que era da poesia, né? Eu escrevia as poesias, assim, aí eu fui escrevendo a carta. Então, isso era brincadeira, né? Eu tinha um primo que morava comigo na República, que ele não tinha muita destreza para escrever cartas, aí ele trazia a carta da namorada e pedia para eu responder para ele, né? E aí eu exercitava ali todo, porque ele era ficção, né? Eu estava criando, né? Então eu criava. Eu fazia algum poema e tirava, naquela época a gente tirava xerox, né? Era lá na própria faculdade mesmo, a gente tirava xerox,
né? Às vezes distribuía para os amigos dentro da própria turma e tal. Mas eu não tinha envolvimento assim muito com fora, né? Assim daquele ambiente ali do círculo de parentes, de amigos, eu não tinha muito envolvimento. Meu envolvimento maior com a poesia foi através com o Paulo Tovar, porque o Paulo Tovar também era jovem que nem eu, a gente era amigo de infância, então a gente pegava e conversava, a gente brincava também, não era nada, a gente fazia por fazer, quer dizer, a gente chegou a participar de festival lá em Catalão, sabe? A gente chegou a fazer uma musiquinha juntos, né, criticando aquelas músicas historiais sertaneja, né, que é tipo depois o Renato Russo pegou e usou para fazer, né, uma música que virou sucesso, né, nacional, né, aquela estrutura de narrativa, né. Então essa era a vivência. E eu tinha um contato que chegou a me estimular alguma coisa, era um professor na universidade chamado Douglas Cansado, que ele tinha escrito o livro Francisquinho 3711, um negócio assim, 2730, sei lá, não, Francisquinho, era um poema, era um livro que tratava dessa relação né, com o meio ambiente, a relação de São Francisco, né, na vida, de uma forma poetizada, né? Então, era legal o trabalho dele, esse trabalho eu gostava. Ele foi a única pessoa em Goiás que chegou a estimular ou pedir alguma coisa minha, né? Mas também não tem notícia dele, onde é que foi. Então, eu uso dizer que eu nasci em Goiás, José Luiz, e nasci sóter em Brasília, né? Esse sóter que vocês conhecem nasceu em Brasília, né? Mesmo aqueles poemas com linguajar caipira que eu tenho alguns poemas falando com caipirês, né? E sendo bem caipira mesmo esses poemas raízes eu fiz aqui em Brasília. Embora eu tenha feito o primeiro poema que eu tenha feito em Brasília foi aquele do Brasília, tu tens minha bosta incrustada em teu solo, né? Falando dessa relação que a gente tem com a cidade. E isso fez com que a gente, numa cidade, num território onde todos eram chegantes, as diferentes formas de relação com a cidade, elas acabaram amalgamando uma certa identidade cultural para a cidade, né? Era isso com Nicolas Bé, né, com a sua paixão pela cidade, o seu amor, né, entre amor e ódio com a cidade, a gente com amor e ódio com a cidade, então todo mundo tinha essa relação de amor e ódio com a cidade, né? Então a forma como a gente tratou essa relação de amor e ódio com a cidade acabou amalgamando uma identidade cultural. O Aldo dizia que nós éramos o primeiro movimento nativista, como gaúcho que ele é, né? Como gaúcho que ele dizia que nós éramos o primeiro movimento nativista aqui de Brasília, né? Então a gente essa diferença, né, dos vínculos sociais da cidade, né? Esse caráter de todo mundo chegante foi uma das coisas que me deixou super estupefato e atraído, né? Uma delas, porque a outra foi o próprio futurismo da cidade, entendeu? Quando eu cheguei em Brasília, eu parecia que eu estava vendo aquele filme, entrando num filme de ficção científica e a gente pousando, né, entrando numa estação espacial em algum lugar, no outro planeta, né? Aquela coisa. E essas relações de chegantes que a gente tinha em Brasília, nunca me perguntaram se meu nome só era Soter ou não era Soter, sabe? Se eu era filho de quem, né? Que eu fiz. De onde eu vim, a primeira quem, né? O que você faz, né? O que você... Então, o currículo é sempre nas nossas comunidades, né, no lado
da onde a gente veio, era muito importante. E aqui não tinha essa importância. Batendo papo e levantar, depois você perguntar mais na hora de sair, né? Todo mundo pegava ou pagava, ou então deixava para outro pagar, mas assim, ninguém perguntava quem era fulano que sentou na mesa, você não sabia o nome, né? Eu inclusive, desenvolvi esse costume. Eu, muitas vezes, para eu lembrar o nome de uma pessoa, eu preciso de estar em contato cotidiano com ele, porque, para mim, todos são aquelas mesmas pessoas que sentavam na mesa do Beirute sem eu conhecer ninguém, né? Então, e ninguém perguntava, e ninguém reprimia, todo mundo consumia a ideia de todo mundo, né? Discutia, debatia e tal. Então, essas coisas foram as coisas que me fizeram me apaixonar por Brasília, entendeu? Primeiro, a cidade completamente nova, completamente diferente de tudo que eu já tinha conhecido de cidade. E a outra, a sociedade também completamente diferente de tudo aquilo que eu conhecia de sociedade, entendeu? Então, era o campo propício para a gente poder deitar e rolar, né? Pois é, Sóter, que maravilha, então. É bom saber um pouquinho desse histórico, porque eu sempre falo que a geração mimeógrafo, né, que nós vivenciamos em Brasília, né, eu acho que merece um estudo mais a miúde. Eu sei que o Elcio está aí tentando fazer uma ponte com relação a alguma coisa nesse sentido, né, mas eu sempre quis fazer isso. O fogo é o seguinte, é que se tem muita referência das pessoas que nós conhecíamos nas chamadas satélites, né? E que hoje, de certa forma, a gente tem lembranças, né? Como o Pezão mesmo, que era uma pessoa que a gente estava muito ligado, eu mesmo. Ele e as príncipas dele, né? Daqui do Gama também, né? De Samambaia, que a gente tinha algum contato, enfim. Mas, enfim, te agradeço a resposta. Luciana, a palavra é sua. Sóter, gostaria que você lesse 1 ou 2 poemas seus para a gente fechar o primeiro bloco e abrir, né, para os nossos convidados, né? Lembrando que é uma pena não estarmos, né, ao vivo, saboreando, tirando proveito dessas histórias que tanto, né, dizem respeito da gente, da identidade da nossa cidade, dessa comunidade de desgarrados, que isso que é interessante em Brasília. Aqui não interessa você é filho de quem, de que família, de qual linhagem, não importa isso. Eu sou a figura que me conheceram no Beirute, aquela figura que está sempre ali, e aparece de vez em quando, e ótimo, e é muito bom isso. Nós nos credenciamos de outro modo. Eu sou suspeita porque eu sou brasiliense, mas eu sinto essa diferença quando eu vou para outras cidades e estados. Então, eu peço que você leia 2 poemas seus, a gente encerra esse primeiro bloco, e no segundo abre para os nossos queridos aqui. Eu mesmo tenho uma perguntinha que eu vou guardar para o segundo bloco. Eu vou falar um de paixão, pode? Claro. Então, vou falar terna você paixão. Pode tudo. Terna paixão. Estou ternamente apaixonado. E sei que a beirada mata, com uma morte doída de paixão. E a urba, nos golpes, desferido se lança, se assemelhando ao estado geral do Paranaíba, donde Rita Posse safou, num desespero doentio, de paixão pelo doutor dentista, que disse que iria e foi-se. Lembra braços erguidos dos retirantes dos galhos secos, tortuosos, do cerrado, que na seção da vista traz-me medidamente à mente a certeza de que estou ternamente apaixonado. E aí vamos ver outro. Mágoas por lhe magoar. Das paixões que tive, das mágoas que não queria dar, só as mágoas ficaram, por não querer lhe magoar. As águas que rolam por aqui lavam minhas feridas, mas não lavam as mágoas de ter lhe magoado. E no ocaso avermelhado, vejo fugir a sua imagem num coração partido.
no aceno que lhe vai o movimento lento de quem não tem mais porquê.